Desde os primórdios da vida grupal, acredita-se que deve ter existido a pena como resposta do homem ao mal causado por um de seus semelhantes. No início do século XIX, surgiram as prisões e a crença em um modelo punitivo. A criminologia refere-se ao não jurídico, ao estudo do ser. A primeira escola da criminologia foi a clássica, que buscava uma humanidade das penas e o princípio da legalidade. Via o crime como escolha do indivíduo e defendia que a pena deveria ser retributiva. Seu maior representante foi Cesare Beccaria. A segunda escola foi a positiva, que estudava o crime apenas pelas ciências naturais, buscando regras precisas para determinar os aspectos do crime e do criminoso. Um dos maiores representantes da escola positiva é César Lombroso, que se guiava pela biologia, pela teoria darwiniana e buscou classificar os criminosos através de características biológicas. Ele chegou a 6 tipos de criminosos: o criminoso nato, o epilético, o louco moral, o louco, o criminoso ocasional e o passional. O criminoso nato teve maior ênfase nos estudos de Lombroso, que classificou o mesmo como tendo um atraso evolutivo, e por isso o ser humano em questão já nascia criminoso e com características biológicas que envolviam órbitas grandes, protuberância occipital, testa fúlgida, nariz torcido, arcada dentária defeituosa, lábios grossos, braços longos, mãos grandes, orelhas grandes e separadas, e declarou também que os mesmos possuíam insensibilidade à dor, cinismo, crueldade, tendência à tatuagem, falta de senso moral, caráter impulsivo e preguiça excessiva. A terceira escola sociológica teve como representante Enrico Ferri, que não afastou as ideias de Lombroso, mas também considerava as condições sociais do sujeito. Ou seja, para ele, o criminoso nato já nasce com aquelas características, mas essas podem ser potencializadas ou não pela condição social do sujeito. A fase jurídica da criminologia é representada por Raffaele Garofalo, que deu fama ao termo criminologia. Normalizou a escola positiva, transformando em lei suas ideias, já que era senador. Defendia a pena de morte e acreditava que o criminoso não podia ser recuperado. A teoria lombrosiana, que estabelece um processo de estigmatização, possui muita influência no mundo contemporâneo, onde existe uma tipificação do indivíduo e do crime dentro da sociedade, além de uma seletividade de corpos dentro do sistema penal, presente na criação e na aplicação das leis. Portanto, é possível afirmar, observando os dados da população carcerária, que são utilizadas características físicas, sociais, psíquicas e econômicas para estereotipar e selecionar os indivíduos delituosos de forma preconceituosa e desigual. A seletividade em nosso país tem cor, e essa não se dilui em meio a outros fatores que com ela interagem. É legítimo que se parta de uma constatação fatídica, comprovada por estatísticas de que a população não branca é a mais atingida pela esfera de atuação do sistema punitivo. A situação dos presídios brasileiros é singular. Na média mundial, a cada 100 mil pessoas, 144 estão presas. Por aqui, os resultados beiram o dobro disso. Aliás, o número de encarcerados no Brasil mais que triplicou em 14 anos. A maior parte dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas, mesmo que as circunstâncias em que ocorram sejam questionáveis. Em 74% das prisões por tráfico em São Paulo, os policiais que prenderam foram as únicas testemunhas de acusação. Hoje, onde estão essas mais de 600 mil pessoas encarceradas, só cabem 371 mil. Ou seja, para cada cela feita para receber 8 pessoas, vivem 13. Mas esse número poderia ser bem menor. 40% dos presos brasileiros nem foram condenados ainda, até porque não há quem os defenda. Não existem defensores públicos suficientes. Quem não tem dinheiro para pagar um advogado acaba mofando. No Brasil, temos apenas 1/3 dos defensores públicos necessários para suprir a demanda. Mesmo quem é preso em flagrante acaba esperando até 136 dias para uma primeira audiência, o que é preocupante, já que quase 40% deles não são condenados no fim do processo. E apesar do que muita gente diz, bandido bom não é bandido morto, até porque isso é crime. A pena de morte não existe no Brasil, e cuidar do bem-estar do preso é responsabilidade do governo. Isso é lei. Lei que, na verdade, não está sendo cumprida. A segurança de um detento é quase nula.
tanto que se os presídios brasileiros formassem um país, seria a terceira nação com mais homicídios proporcionais no mundo. E o problema não é só a morte, a saúde é péssima. Mesmo com a baixa qualidade do sistema prisional, isso tudo sai caro. O custo de um preso é em média R$ 1.600 por mês. E esse custo não tem data para acabar. Por causa de todos esses problemas que a gente já falou, a cadeia brasileira não faz o papel que lhe é proposto, que é reabilitar o detento para conviver em sociedade. 70% deles voltam a cometer crimes e são presos de novo. No fim das contas, todo mundo sofre, mas principalmente eles. Políticas públicas adotadas pelo governo federal se voltaram para questões emergenciais, de modo mais explícito para a criação de mais vagas em decorrência da superlotação, e deixaram de atacar questões importantes ligadas ao sistema prisional, que contribuem para a manutenção de graves problemas. Segundo dados do Infopem de 2019, o total de presos no Brasil é de 758.676 pessoas, quase o dobro da quantidade de vagas existentes. Lançando um olhar para as unidades prisionais do país, observa-se que os presos são tratados em condições análogas à de animais, privados de direitos fundamentais, em tese inalienáveis, irrenunciáveis e indelegáveis. Essa triste e degradante realidade faz surgir questionamentos acerca da real função da pena em nosso sistema penal, que não valida caráter ressocializador. O paradigma a partir do qual o encarceramento se apresenta como a melhor solução em termos de punição definitivamente não atingiu seus objetivos, o de responsabilizar e ressocializar infratores. A fim de solucionar tais problemas, inúmeras tentativas foram implementadas no decorrer no processo histórico, sendo a mais recente a adoção de medidas alternativas ao encarceramento. Uma das saídas apontadas para a diminuição do encarceramento é a implementação de formas alternativas de justiça. A partir de 1970, países como Estados Unidos e Canadá adotaram formas diferenciadas para o tratamento do crime, como a justiça restaurativa. Até esse termo, né, a justiça restaurativa, que é tão difícil de entender. Restaurar o quê? O que está, né, se buscando nessa restauração? É muito difícil ter uma definição, um conceito fechado sobre justiça restaurativa. Estudiosos, né, do mundo todo estão aí falando e pensando e questionando, que é como trazer para uma noção crime uma abordagem que não seja da culpabilização. Dizer, você é culpado e vai ser enquadrado na lei tal para cumprir a sua pena pelo que você fez. E sim, trazer a possibilidade de um encontro. Eu acho que essa palavra define muito, né, a justiça restaurativa, o encontro. O encontro entre pessoas que foram afetadas, direta ou indiretamente, pelaquela situação de dano, tirando essa noção do crime, para poder não ficar estigmatizada essa noção mesmo, a possibilidade desse encontro, de sentar e conversar como foi quem sofreu o dano ter sofrido, poder falar sobre o que foi, ser atingido, as suas necessidades, os seus sentimentos, falar a partir dos sentimentos e não do julgamento, e a pessoa causadora, né, desse dano poder, ao ouvir, também se mobilizar internamente e entender o que foi, o que causou. E a partir disso, poder ter uma mudança. Promover aos detentos atenção e cuidado psicológico, que de início será de forma grupal e, à medida do possível e da necessidade, individual. Propiciar maior independência, ou seja, promover condições para que o indivíduo se capacite e assim realize mais funções. Oferecer experiências a esse sujeito é a melhor forma de desinstitucionalizar. Retomar sua potência como agenciador na construção de um outro lugar social.
Promover uma transformação social é de grande importância para a reinserção social e a produção de autonomia do indivíduo, para assim dar continuidade ao processo de desinstitucionalização. Quem lê a resolução percebe que a atuação do psicólogo tem duas vertentes, duas grandes linhas mestras de atuação. A primeira, trabalhar com o sofrimento mental, inclusive o sofrimento mental gerado pelo próprio encarceramento. Bom, não é fácil ficar isolado da família, isolado da sociedade durante muito tempo, num ambiente altamente concentrado de pessoas, isso para falar o mínimo, né? Isso para não dizer o tanto de violações de direitos humanos que tem dentro das nossas penitenciárias. A gente vê isso nos telejornais praticamente todos os dias, todas as semanas. Então, ambientes superlotados, violência, todos os tipos de tortura, alimentação precária, ociosidade, violação de direitos humanos em todos os níveis. Então, é óbvio que isso vai gerar, se não houvesse violação de direitos humanos, já geraria um impacto no psiquismo do sujeito pelo próprio isolamento. Mas com esse tanto de violação de direitos humanos, mais ainda o psiquismo das pessoas é afetado. E o psicólogo dentro do sistema penitenciário vai ter que, então, trabalhar com o adoecimento psíquico dessa população, o que não é fácil. Esse é um primeiro ponto de atuação, uma linha mestra de trabalho do psicólogo e da psicóloga. Outro, muito importante, é trabalhar com a ressocialização. Quem lê as pesquisas mais atuais, os documentos técnicos mais contemporâneos, vê que essa é a linha mestra de atuação do psicólogo. Afinal de contas, trabalhando assim, a gente simplesmente está se coadunando, trabalhando de acordo com o que diz a própria Lei de Execuções Penais, a LEP, que é a lei mestra que regulamenta como que deve ser o cumprimento de pena no Brasil.